Josué, por favor. Josué capítulo 5. Minha proposta essa noite, então, é trazer alguns pontos que Israel aprendeu numa parte da sua trajetória, depois que Moisés já tinha morrido. Então, eu não vou fazer grandes leituras dos textos, mas eu vou dizer o que significou e como significou para eles e como isso significa para nós nos dias de hoje, tá? Então, capítulo 5 de Josué, está escrito assim: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que vinham ao longo do rio souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso eles se desanimaram e perderam a coragem em enfrentar os israelitas. Naquela ocasião o Senhor disse a Moisés: faça pedras e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá-Haloate. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, pois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não haviam sido circuncidados. Então, pessoal, foram 3 milhões de pessoas que saíram do Egito sob o comando de Moisés. E o texto sagrado diz que agora que Josué, o líder, Moisés morreu em cima do monte Nebo, e eu preciso que você preste bem atenção nisso, porque nesse período, quando eu digo nesse período, é agora, século 21, nos nossos dias, né? Sempre se levanta algum teólogo, alguma pessoa mais proeminente para começar a tentar trazer alguma base nova a respeito de algum assunto bíblico, e hoje em dia um assunto muito tratado é sobre Moisés, o fato de Moisés não ter morrido, e aquela coisa toda que ninguém achou o corpo de Moisés, foi porque Moisés ele vai ser a segunda testemunha, porque o texto sagrado diz que vai vir 2 homens do céu, né, antes de acabar a grande tribulação, e eles vão pregar o evangelho. Então, por favor, tome muito cuidado com essas mensagens que sempre vêm e sempre voltam. Vou dar outro exemplo para você. Uma mensagem que está voltando agora, até por causa de um filme, de uma série que está no Netflix, que é Os Sobreviventes, né? As pessoas simplesmente elas somem, elas são arrebatadas, né? E aí todo mundo fica confuso, cadê esse povo, o que aconteceu, né? Voltando a se dar aquela ideia de que antes de Jesus voltar pela segunda vez, aqueles que são fiéis, eles vão ser arrebatados, e aí depois disso, só que Jesus vem na terra, vai derramar sua ira, né, derramar os 7 cálices, soltar os 7 selos, como está escrito em Apocalipse. Mas não, a Bíblia não fala de arrebatamento secreto. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá, né, de um lado ao outro, né, do oriente ao poente, do sul, né, ao norte. Todo mundo vai ver Jesus. Então não existe uma vinda intermediária. Ele não veio como ser humano, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e vai de alguma forma tirar todo mundo daqui para punir só os pecadores. Não. Aqueles que ainda estiverem vivos, crendo em Jesus, eles vão passar pela tribulação e muitos deles vão ter que morrer como mártires, né? Eles vão simplesmente ser colocados, né, entre uma arma, entre uma espada, e vão dizer: nega Cristo. E eles vão ter 2 escolhas. Se eles disserem que negam, eles vão viver. Se eles disserem não negam, eles vão ser torturados e vão morrer. Então, o que aconteceu lá no começo da igreja, né, no começo da igreja aconteceu isso demais. Por quê? Porque só os imperadores podiam ser adorados. Então, eles pegavam os cristãos, né, botavam eles de joelhos e faziam isso primeiro com o pai, né, com o pai da família. Pensa lá, o pai, a sua esposa, 5 filhos. Chegavam no homem e diz: nega que Cristo é o Senhor, senão eu mato o seu filho, o menorzinho.
o pai está lá e diz, não é, Cristo é o Senhor. Pá, bala na criança menor. Né? E aí acontece dessa mesma forma, nega que o Senhor é Cristo, e vai matando uma a uma, até chegar a sua esposa e até chegar a sua vez. Não é uma coisa assim que a gente possa imaginar como seja, eu não consigo imaginar como seja o tamanho do sofrimento de passar por isso, como muitos cristãos passaram. Então, por favor, parem de achar que o cristianismo é Deus nos ausentar de problemas. O cristianismo é Deus nos dar graça para passar pelos problemas e continuar o quê? Com fé nele. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego que foram jogados na fornalha? Eles disseram, mas não vamos adorar esse Deus aí que foi construído de ouro. E aí então o rei falou, então joguem esses homens na fornalha. E eles foram jogados. E a Bíblia diz que tinha um quarto homem lá na fornalha, que tinha uma presença, uma aparência como se fosse a dos deuses. Era Jesus que estava lá com eles. Então, Deus poderia muito bem ter arrumado alguma forma deles não serem jogados lá. Mas o que Deus fez foi mostrar que estava com eles, mesmo na adversidade. Então, às vezes a gente ora, Senhor, por que o Senhor não me livrou? A resposta é, às vezes não vai estar te livrando do problema, mas lá dentro do problema, Ele está com você. Assim como Daniel na cova, o Senhor estava com ele e não deixou os leões os derrubarem. Então aqui, nós estamos nessa época de Josué, né, em que as pessoas ainda duvidam um pouco da autoridade dele, porque Moisés morreu e ficou aquela coisa meio indefinida, porque Moisés não entrou na Terra Prometida. E ele morreu num monte chamado Nebo, que está escrito em Deuteronômio. E o que acontece? Ninguém achou o corpo dele, nem em cima do Monte Nebo. E aí tem uma passagem bíblica que está no livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, que não é o Judas Iscariotes, é outro Judas. Se você tiver curiosidade, antes de Apocalipse está lá, é um capítulo só. Ele vai dizer que houve uma guerra, né? Porque Satanás ele lutou com o arcanjo Miguel para ter o corpo de Moisés. Eles lutaram para ver quem ficava com o corpo de Moisés. Então, por causa dessa passagem, muitas pessoas elas ficam com dúvidas e outras ficam inventando teorias mirabolantes. E aí eu preciso te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, não perca o seu tempo com genealogias e coisas loucas que Deus não deu resposta. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, que o que Deus revelou, revelou a todos. E aquilo que Deus não revelou, cabe a Ele. Então, nós não sabemos exatamente onde está o corpo de Moisés, mas uma coisa a gente sabe, ele morreu em cima do Monte Nebo, como diz as Escrituras. Mas havia um impasse ainda se Josué tinha essa graça de ser o que? Um líder. E vai ser por isso então que Deus vai abrir o Rio Jordão e todo mundo vai passar o Rio Jordão. Antes Deus abriu o Mar Vermelho, Moisés passou junto com o povo. Agora Josué, que é o líder, que virou o líder depois que Moisés morreu, vai atravessar o Rio Jordão. E aí Deus vai dizer uma coisa, que é no capítulo 5 que nós lemos, que é para o povo pegar pedras do chão enquanto eles estão atravessando. Porque aquelas pedras que eles estavam pegando eram para que eles tivessem elas como memorial. Sempre que de alguma forma a fé fosse enfraquecer, eles poderiam tirar do bolso uma pedra que estava no meio de um rio que Deus abriu diante deles e fez eles passarem por ali. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que a gente aprende para a gente levar para o nosso dia a dia. Nós não precisamos de nenhum artigo de fé para que a nossa fé fique alta. A gente não precisa, por exemplo, usar cordão com uma cruz para que a nossa fé fique alta. A gente não precisa fazer o sinal do Pai, do Filho, do Espírito Santo para que a nossa fé aumente. Nós não precisamos de coisas para aumentar a nossa fé. Mas nós precisamos, sim, sempre guardar na nossa memória as coisas que o Senhor fez. E aí eu vou citar, por exemplo, Davi, que a Bíblia diz que ele era um camarada, que ele tinha o quê? Um cajado de pastor e uma funda, que ele usava para colocar pedra e atirar. Quando ele foi lutar com Golias, o rei disse para ele, você não dá conta de usar armadura. Ele disse assim, mas eu já matei um urso e um leão. Como? Está aqui, o cajado e está aqui a funda. Nós não podemos nos esquecer
dos talentos que Deus nos deu. Deus não quer que você crie imagens das suas vitórias. Deus nunca quis isso. Deus nunca pediu para alguém do povo que fosse, capaz de fazer pinturas, pintar a vitória de Israel sobre o Egito, a vitória de Israel sobre aqui agora, nesse período aqui. Mas Deus sempre pediu para o povo que eles nunca se esquecessem dos talentos que eles tinham para que eles continuassem usando e para que eles nunca se esquecessem do lugar da onde Deus tinha os tirado. Então, nós não construímos altares para a glória de outros deuses. Nós não nos ajoelhamos diante de pedras. Mas o que nós fazemos? Nós sempre olhamos para trás e dizemos: bendito foi o Senhor que nos tirou da terra da escravidão. A gente sempre olha para frente e diz: bendito seja o Senhor que colocou um cajado e uma funda nas minhas mãos para que eu pudesse vencer as adversidades. Entende a diferença? Essa diferença ela é monstruosa. E aí, então, no capítulo 5, mesmo, no capítulo 4, estava falando do memorial, no capítulo 5, antes deles enfrentarem, talvez, a maior batalha deles ali, nessa época em que eles estavam para entrar na Terra Prometida, eles vão passar por um momento de santificação. Porque antes dessa batalha contra Jericó era uma cidade muito forte, eles tinham muros altos, um exército poderoso, era uma cidade fortificada, por assim dizer. Não era uma cidade que alguém tomou ela há pouco tempo e ela estava lá, era uma cidade fortificada. O que o Senhor Deus disse então a Josué? Deus disse assim: Josué, todos os homens que eram circuncidados, que eram homens preparados para a guerra, morreram no deserto. Desobedeceram, murmuraram. Agora sobrou a segunda geração, a dos filhos e dos netos. Eu quero que você circuncide todos, porque esses homens vão ser os homens que vão ganhar a batalha. Deus estava dizendo assim: antes da vitória chegar até vocês, vocês precisam se santificar. Isso aqui é algo que é para a nossa vida de forma completa e absoluta. Sempre que o Senhor for fazer algo através da sua igreja, do seu povo, de qualquer coisa que tenha a ver com o nosso Deus glorioso, Ele vai dizer: santificai-vos, porque logo mais eu farei milagres através de vocês. Deus ele não faz milagres através da imundície. Satanás tem os seus milagres? Tem. São milagres imundos, são milagres sujos, são milagres para manipular as pessoas, são milagres para trazer as pessoas cativas às suas próprias cobiças, heresias e vontades malignas. Agora, o nosso Senhor Jesus, não. Os milagres que vêm do nosso Deus, os milagres que vêm do nosso Pai, eles sempre vêm antes de um período de santificação. E aí você vê, então, por isso que João Batista ficou no deserto um tempão, antes de começar a pregar arrependimento. Jesus ficou 40 dias no monte, sendo tentado pelo diabo antes de começar a pregar a palavra e fazer as coisas. Então você vai começar a perceber que todas essas pessoas que serviram a Deus, como 120 homens que estavam em oração pedindo o Espírito Santo, 120 homens orando ali, pedindo a graça de Deus até que o Espírito descesse sobre eles. Olha, Deus só faz coisas grandes através de pessoas que santificam a sua vida. O que é santificação? Santificação é afastar-se do pecado. É impossível que você continue pedindo alguma coisa que seja santa e que seja de Deus se você não se afastar do pecado. Você nunca vai conseguir enganar Deus. Você nunca vai conseguir nada que seja do Senhor. O máximo que você vai conseguir é alguma coisa que parece de Deus, mas nunca vai ser, Você já viu como é que é a namorada do Neymar? Ela quer ser a Bruna Marquezine, mas ela nunca vai ser. Você já viu as fotos dela antes dela fazer as mexidas no rosto? Como é que fala? Os negócios faciais? Ela era bem diferente, cara. Só que ela encarnou o personagem, E ela tinha um nome igual, Ela chama Bruna. E ela quis ser a Bruna Marquezine, e o Neymar achou que estava com a Bruna Marquezine, e eles estão aí, Satanás faz essas coisas, ele se fantasia, Parece que é, mas não é. Parece que as coisas vão ser iguais, mas não vão. Nunca as coisas de Deus,
elas serão, né, pau a pau com as coisas do diabo. As coisas de Deus, elas são santas e elas não nos deixam com o rabo preso em lugar nenhum. É isso que você pode ver. Tudo que Satanás faz e coloca na mão de um ser humano que se entrega de coração para ele, Satanás faz com que aquela pessoa fique embaraçada. Ela não consegue sair porque ela está presa de alguma forma, tem um rabo preso em várias situações e não consegue sair dali de jeito nenhum. Então, era necessário que houvesse santificação. Então, da minha parte, da sua, eu preciso te dizer, se você espera algo a mais de Deus, comece a se santificar, sabe? Comece a jogar fora tudo que não é do Senhor e que você está carregando ainda no coração, carregando nos sentimentos, carregando nas palavras, carregando nas ideias. Joga fora. Você vai dizer, poxa, mas se eu jogar fora, parece que eu estava tão perto de conquistar. Ué, mas se você teve que jogar fora, é porque não era de Deus, não era uma conquista, era uma falsa conquista, era uma derrota travestida de vitória, não era de Deus, sabe? Era uma coisa horrível. Então, saia fora disso. O texto sagrado vai dizer, então, que depois disso eles vão ver uma grande vitória. E Deus vai dizer, então, que os guerreiros eles vão, né, rodear Jericó por 7 dias. E uma coisa linda é que o Senhor manda com que os homens que tocam, né, os sacerdotes, eles venham na frente tocando, glorificando o nome do Senhor. Os guerreiros vêm atrás. E por 7 dias eles fazem isso, até que no 7º dia o Senhor manda eles gritarem. E quando eles gritam, juntamente com o barulho dos louvores de Israel, a Bíblia diz que os muros de Jericó caem de uma forma sobrenatural. Ninguém poderia fazer algo desse tipo acontecer. Era uma das cidades literalmente mais poderosas do mundo. Só Deus conseguiu derrubar ela. E eu vou te dizer uma coisa, chega momentos da nossa vida que você vai poder fazer isso. Ou você você se limita no que você é hoje, você vai dizer, minha vida é assim, não tem como ir para frente nem para trás, eu vou ficar aqui. Vira uma vida assim, monótona, a fé não cresce mais, não há crescimento mais em área nenhuma, a pessoa realmente ela chegou, sabe, no fim, no seu limite, não dá para ir mais além, e você escolhe viver aquilo ali, ou simplesmente você escolhe voltar e, sei lá, começar a viver algumas coisas meio redondas, igual Israel vivia no deserto, né? Rodeava para cá, rodeava para lá, para ver se tinha alguma novidade, não tinha novidade nenhuma, sempre caindo no mesmo lugar, né? Aqui, eles precisavam usar a fé. Então, eu preciso te dizer que se é para seguir a Deus, não tem como seguir a Deus sem fé. Seguir a Deus com fé é o que está escrito em todas as Escrituras, não é? Porque o meu justo viverá pela fé, né? E se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Então nós vamos ter que usar a fé em muitas áreas da nossa vida, em muitos momentos. Você vai dizer, pastor, eu tenho medo de usar a minha fé. Por isso que Deus primeiro ele diz, se santifique. A Bíblia diz, a mão de Deus não está encolhida e o seu ouvido não está tampado. A mão de Deus está estendida para pegar em você. E o ouvido de Deus está atento para ouvir as suas orações. E para te levar para esse segundo nível, que é passar por isso. Porque Deus deu uma promessa. Vocês vão chegar na terra que mana leite e mel. Mas agora tem uma cidade enorme, gigantesca. Eles estão diante de um desafio que eles nunca viveram. Mas eles quereram no Senhor. E olha, dentro dessa crença que eles tiveram no Senhor, a adoração ela foi algo fundamental. Porque a Bíblia diz que eles deveriam ficar o quê? Rodeando ali por 7 dias, cantando, louvando, dizendo como Deus era maravilhoso, como Deus era soberano, como Deus tinha todo o poder entre os céus e a terra, o único que poderia fazer todas as coisas acontecerem. Se nós começarmos a colocar, né, na nossa vida a adoração em primeiro lugar, você começa a perceber como as coisas elas vão mudando. Porque colocar a adoração em primeiro lugar é colocar Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar é dizer, nada é impossível de acontecer. É você se lembrar do que Lucas disse, né? Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Então realmente não existem impossíveis
para Deus quando nós estamos perto dele. E acontece então que por meio dessa santificação, dessa adoração, desse fortalecimento, o povo obedeceu. Tem um trechinho aqui, eu gostaria de pregar tudo, né? Mas só tem um trechinho que o capítulo 6 vai dizer assim, que enquanto eles rodeavam os muros de Jericó, eles faziam isso em silêncio, mandavam eles ficarem em silêncio. Isso aqui para mim é importante porque, imagina só, você está lá, né, girando os muros. Eu imagino que uma hora ou outra dá vontade do rapaz de trás tocar no da frente e dizer, e aí, você acha que vai dar? Nossa, estou cansado já, né? 5º dia. Então o Senhor diz, vocês vão rodear calados, sem falar nada. E depois quem vai na frente são aqueles que vão cantar. E os que vão cantar, os que vão louvar, vão impulsionar vocês. E no 7º dia vocês vão gritar. E as muralhas vão cair e vocês vão vencer. E foi o que aconteceu. O texto diz então que no 7º dia eles gritaram, louvaram, as muralhas caíram. Esses homens foram lá e tiveram a vitória sobre a cidade de Jericó. Agora acontece um problema, que está aí no capítulo 7. Deus ele fez muitas coisas por Israel, mas mesmo assim parece que sempre, né, essa semente do pecado que habita no ser humano, ela tenta sempre aparecer, né, uma hora ou outra. Israel foi muito abençoado por Deus, mas se você ver no capítulo 7, vai falar sobre o pecado de um homem e as consequências que esse homem sofreu, e não só ele, mas as consequências também que Israel sofreu. Esse homem chamado Acã, diz as Escrituras, ele pegou algumas coisas, Deus tinha dito que eles poderiam pegar alguns destroços de guerra, né? Tipo, pegar ouro, espada e tudo mais. Só que não podia se pegar algumas coisas. E Acã pegou uma capa da Babilônia, pegou outro negócio, e o que ele fez? Ele escondeu debaixo da tenda dele. Fingiu que não tinha pegado nada. E fez isso. Josué, que é o líder, e o povo de Israel, eles estão super empolgados. A gente acabou de arrebentar com Jericó. Quem vai parar a gente? Isso é o povo de Ai, que era uma cidade, né? O povo de Ai vai parar a gente, nós vamos com tudo. Sabe o que acontece? Josué, então, vai junto com o povo, marchando em direção a Ai, e eles têm uma vitória, eles têm uma derrota enorme que acontece sobre eles. A ponto dele ficar realmente assim, embasbacado de como aconteceu aquilo. Josué realmente ele vai recorrer até Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? O que aconteceu para que houvesse essa mudança tão drástica entre a vitória espiritual, um milagre que o Senhor fez ali em Jericó e agora em Ai, que é muito mais fácil, não deu? E aí então o texto vai mostrar, vai deixar bem claro que o quê? Que Josué e o povo de Deus, eles não oraram antes de visitar Ai. Eles não oraram antes de o quê? De combater a nação de Ai. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vence alguma coisa na nossa vida, a gente tem a tendência de pensar que Deus está com a gente em tudo. E a gente para de orar. A gente começa a confiar, então, nas nossas experiências anteriores. A gente começa a confiar na nossa empolgação. A gente começa a confiar, então, nesse ritmo que o nosso coração está. Parece que é um ritmo de vitórias. A gente viu o rio abrir. A gente viu cidade cair. A gente está com tudo. Mas não, eles deixaram de orar. Eu preciso te dizer isso aqui, olha, Deus, Ele pode estar te abençoando em tudo hoje, mas o que você tem que fazer amanhã, você precisa orar antes de fazer. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas, elas devem ser apresentadas ao Senhor antes de serem feitas. Todas. Então não é porque deu certo hoje que vai dar certo amanhã. O que é de amanhã, você precisa orar também. Por isso Tiago falou, amanhã eu irei àquele lugar, farei negócios e tudo dará certo. Ele diz, não diga isso. Diga assim, amanhã eu viajarei, se o Senhor permitir, eu irei naquela cidade, farei negócios e o Senhor me abençoará. Todos os dias, gente. Todos os dias é a gente fazer, se eu não me engano, foi John Wesley, ele disse que todos os dias ele acordava e dizia assim, Senhor, quais são as ordens que o Senhor tem
para o seu soldado? Eu estou pronto para mais um dia. Todos os dias a gente precisa o quê? De uma orientação de Deus. Todos os dias a gente precisa receber uma ordem, porque nós somos soldados, nós somos mordomos, nós somos filhos, nós somos o quê? Escravos de Cristo. Nós somos aqueles que o quê? Que precisam ser conduzidos. É por isso que diz que o Senhor é o nosso pastor, que Ele nos conduza sempre. Isso é maravilhoso. Então, acontece que aqui eles cometem esse pecado, né? E aí, então, depois disso, né, eles vão lutar de novo, e aí eles vão ter uma vitória, e eles vão destruir o povo de Ai. Gente, pelo horário, eu só quero falar mais uma coisa. Você percebe que eles estão desenvolvendo maturidade no processo, na caminhada deles como nação, né? Como nação, eles estão se desenvolvendo como guerreiros, como seres humanos, como adoradores, como pessoas de fé. Eles estão amadurecendo em vários aspectos, eles estão ganhando batalhas difíceis pela fé, ganhando outras batalhas fáceis, que é pela fé também. Eles tem certos momentos que eles precisam gritar, outros eles precisam simplesmente usar a espada. Então eles estão começando a entender que não existe uma forma só de se viver. Cada momento é único, né? E aí essa parte aqui do capítulo 9, ela é extremamente importante para as nossas vidas, sabe? Porque a gente muitas vezes erra tentando fazer tudo certo. E eu gostaria de ler isso aqui. Puxa aqui para mim, por favor, cadeira. Desculpa, eu vou sentar aqui, é por causa da minha perna que eu estou tratando. Obrigado. Abra, por favor, o capítulo 9. Versículo 1. Olha aí o que diz. Diz assim, Josué 9:1. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas de Céfala e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amoreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito em Jericó e em Ai, tinha tido vitória, né? Eles perceberam, recordaram um ardil, enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couros velhas, rachadas e remendadas. Os homens estavam calçando sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães dos suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Foram Josué no acampamento de Gai e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que você faça um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês possam viver perto de nós. Como podemos fazer um acordo? Somos seus servos, diz Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do seu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito. Gente, isso aqui é perigoso demais. Olha o que esses caras fizeram. Israel está na crista da onda. Eles estão ganhando todas as batalhas ali naquela direção. E aí o que acontece? Essa nação aqui, ela morava pertinho de onde Israel estava, depois ali da batalha de Ai, né? E o que esses caras fizeram, esses habitantes de Gibeon? Eles pegaram sacos ali, deixaram o trem velho, botaram uma roupa velha, né? E eles simplesmente foram, né, e usaram uma artimanha para tentar destruir o povo de Israel, que primeiro foi fazer com que eles se achegassem com uma postura totalmente humilde, né? Eles eram, coitado, não tem que comer e nada. E eles são o povo de Deus. O povo de Deus sempre tem aquela coisa, né? Nós, como povo de Deus, a gente está sempre procurando ajudar, né? Às vezes a gente, será que eu vou ajudar? Será que a pessoa vai comprar droga ou não? Mas tem que ajudar. A gente sempre, né, fica nesse dilema tentando ajudar ou não. Lembra lá daquele homem que ficava lá na porta do templo e Pedro e João foram lá
né? Ó, moeda eu não tenho, eu tenho a presença de Deus. Então, assim, a gente está sempre tentando ajudar quem precisa. E isso é uma coisa difícil. Então, olha como o povo de Deus que venceu Jericó e venceu Ai, olha como eles caem diante dos gibeonitas. E aí, então, Josué pergunta, o que vocês vieram fazer aqui? Aí eles vieram e falaram assim, ó, nós ouvimos falar, né, da fama do Deus de vocês, que tirou vocês do Egito, e do forte poderio que vocês têm. A Bíblia vai ensinar uma coisa para a gente que é muito séria. A Bíblia vai dizer assim que o que prova o coração humano não são, né, os ataques, mas são os elogios. Os elogios provam o coração do homem. Quando, né, alguém tenta destruir uma pessoa de forma, né, querendo, de forma intencional, ela vai colocar várias pessoas para bater nas suas costas, para tirar de você qualquer tipo de capacidade de autoavaliação, né, de autopercepção, de autoexame, e você não vai mais conseguir perceber aonde estão realmente os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, eles chegaram, pobrezinhos, já é uma coisa que o quê? Que afeta a humanidade do ser, né? De pessoas que servem a Deus, já é o quê? A gente vê a pobreza, a gente vê o desgaste, nós queremos ajudar. A segunda coisa, eles o quê? Eles lidaram com um povo que amava a Deus. Eles exaltaram o Deus desse povo. Nunca quiseram saber de Deus. Só usaram isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muita gente vai aparecer no nosso caminho usando o nome de Deus para obter algum benefício seu, para obter algum benefício meu, tá? Então assim, isso acontece aos montes e em vários lugares, e pode ser que você já tenha passado por isso. E em terceiro lugar, eles dizem assim, vocês são fortes demais. A gente quer ficar do lado dos mais fortes. Então eles estão o quê? Agora bajulando o povo de Deus para ficarem perto dele. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria, porque eles foram enganados. Mais uma vez, Josué, o que ele tinha que ter feito? Dobrado o joelho. Josué tinha essa característica, sabe? Quando ele via que o trem estava ficando feio para ele, ele dobrava o joelho, jogava cinza em cima e ficava lá até Deus falar com ele. Era coisa de doido, assim mesmo. Se você ler o livro, você vai ver de ficar assim, de 10, 11, 12 horas, com a cabeça no chão, enterrada, com um monte de cinza em cima, pedindo misericórdia a Deus. O que ele deveria ter feito? Orado. Do mesmo jeito que era para ele ter feito com Ai. Era para ter orado antes de lutar com Ai. O que ele deveria ter feito? Deveria ter orado antes de se juntar com os gibeonitas. Mas não. Ele o quê? Olhou para as sandálias desgastadas, para as pessoas que pareciam ser fracas e tudo mais, e pecou contra Deus. E o quê? Foi mal. Aconteceu coisas ruins contra ele. E agora o que acontece? Como ele firmou uma aliança com aquelas pessoas, ele não podia desfazer essa aliança de qualquer jeito. Eu vou terminar aqui e te dizer um negócio. Olha, a Bíblia diz assim, ó, não faça um voto. Porque se você fizer um voto, você vai ter que cumprir. Eclesiastes capítulo 5. Não faça. Se fizer, vai ter que cumprir. Ah, mas sei lá o quê? Porque Jesus Cristo não existe. Olha, faz um voto, cumpra. A Bíblia diz que quem faz um voto e não cumpre, esse é tolo. Ele vai ser julgado por Deus. Então, quando Josué e o povo de Israel descobriram que os gibeonitas, eles não eram pobres, eles na verdade moravam muito próximo, não tinha como mais se desfazer. Por quê? Porque uma aliança foi formada. Josué fez uma aliança com esse povo. É a mesma coisa que eu digo, assim, o cara vai casar com a moça vai casar com o cara. Ah, eu vou casar, tem certeza? Eu não sei. Às vezes ele é bom, às vezes ele é mau, e fica aquele impasse. Talvez eu leve ele para a igreja, talvez ela me leve para a igreja e tal. Enquanto você está namorando, tudo pode acontecer, né? Enquanto você está namorando, graças a Deus que cada um pode ir para um canto, o outro para o outro. Agora o problema é depois que casou. Depois que você casou com uma pessoa, e você começa a lidar com situações como essas. Ah, eu vou separar porque eu não aguento. Fulano de tal é esquisito, é bruto. Fulano de tal é uma louca. Fulano de tal é isso, aquilo. Ah, você vai ter que aguentar.
E se você vir na igreja dizer, pastor, que não dá para ficar casado, né? Que você merece, né? É assim, uma repreensão do tamanho do mundo por largar de ser um idiota que não orou e não pediu conselhos para pessoas mais experientes, para pessoas mais velhas, para pessoas que estão casadas há mais tempo, não é? Que estavam o quê? Te aconselhando. Isso não está certo. Se está acontecendo agora no namoro, vai dar problema no casamento. E da mesma forma é a questão aqui, né, que aconteceu com Josué e com os gibeonitas. Em todas as áreas da sua vida, Deus te dá oportunidades para você avaliar situações, para ver se essas situações vão ser boas ou ruins. Deus não te leva a ter nenhuma aliança antes de você poder passar por um processo de conhecer. E aí eu não estou falando só de casamento, né? Estou falando de um processo de aliança, talvez de uma questão profissional, né? Uma aliança de fazer aliança, aí, sei lá como é que se chama esse negócio, trabalhar junto com alguém, sociedade. Então, assim, são muitas coisas que eu quero te aconselhar o seguinte: se você, de alguma forma, está nesse limbo, né, onde você vai precisar tomar decisões dentro de poucos dias, entre fazer uma sociedade que vai durar um tempo na sua vida e você não sabe exatamente o que fazer, ore ao Senhor. Quando você ora ao Senhor, o Senhor te livra disso. O Senhor te livra desse mal. Então Ele tira você de ter que viver dores que são desnecessárias. Então eu quero terminar então aqui mostrando que só algumas coisinhas de Josué, elas já trazem para nós muitos princípios que nós podemos levar e devemos levar para o nosso dia a dia. Você pode se colocar de pé e a gente fazer uma oração sobre essas coisas? Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor possa nos ajudar de tal forma que a gente possa passar por cada fase da nossa vida entendendo que cada fase é um novo processo, é um novo período para orar, é um novo período para consultar as Escrituras. Nós não devemos nos tornar cegos para situações, nós não devemos nos tornar soberbos porque ganhamos uma guerra. Não, ajuda-nos, Senhor, e nos abençoe. Ó Deus, se hoje parece que ninguém pode confiar em nós porque nós somos como Josué, somente aquele que andou com Moisés, que seja o Senhor aquele que abre o Rio Jordão, que nós possamos pegar pedras ali. Não pedras que nós vamos adorar, não pedras que nós vamos beijar antes de enfrentar alguma batalha, mas pedras que nos farão lembrar que nós temos um Deus que nos tirou lá da terra do Egito. Pedras que nos farão lembrar de um Deus que nos colocou dons e talentos, que nos tirou da escravidão, que nos tirou dos 40 anos, aonde o povo murmurava, e agora tem nos feito chegar cada vez mais perto da promessa. Senhor, ajude para que a nossa vida seja santificada. Quantas vezes nós estamos aqui lutando para que as bênçãos espirituais possam acontecer. Mas o que está faltando é largar o pecado, abandonar o pecado. A sua palavra diz que aquele que abandona o pecado, esse triunfa, esse prospera. Mas aquele que esconde o pecado, esse vive na miséria. Senhor, o nosso coração está diante de Ti. E nós te pedimos, ajuda-nos a fazer a sua vontade, Senhor. Ajuda-nos de todo o nosso coração. Ajuda-nos a entender que as maiores batalhas da nossa vida, elas não serão vencidas pela nossa força e nem pela nossa violência, mas serão vencidas porque nós estaremos escutando o Senhor. Nós estaremos rodeando as coisas que o Senhor nos mandar rodear. Nós estaremos louvando, nós estaremos bendizendo. A arca do Senhor, ela estará na nossa frente. Nós estaremos ali, Senhor Deus, saudando o Teu nome. Tudo pode parecer uma loucura, os muros são altos.
O exército que está ali dentro daquela cidade é poderoso, mas o Senhor trouxe uma ordem, e a ordem era: marche 7 vezes ao redor dessas muralhas e depois gritem. Elas irão cair e vocês serão vencedores nessa batalha. A batalha pertence ao Senhor. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele pode todas as coisas. E nós estamos felizes por saber que nós não vamos perder batalhas só porque existem coisas que aparentemente são maiores do que nós. Ajuda no Senhor, fortalece no Senhor, não nos deixe ser, ó Deus, gananciosos como foi Acã, que pegou aquela capa da Babilônia, escondeu, e Josué ali foi tentar vir e vencer outra batalha sem orar, perdeu a guerra, teve que voltar e orou ao Senhor. E aí o Senhor então deu estratégia. Senhor, antes de orar, antes de fazer qualquer coisa, que a gente possa orar. A gente pode até dizer: eu já tenho experiência com 20 quilômetros e Deus está me mandando caminhar só 5. Vou ter medo do quê? Não. Quando for só 5, a gente vai orar pelos 5. Quando for 20, a gente ora de novo pelo 20. Se for 30, a gente vai orar também, porque é assim que o Senhor nos chama. Pai, muito obrigado por a sua palavra. Muito obrigado pela oportunidade também de entender que todos os que chegam à nossa volta, nós precisamos pensar muito bem no que está acontecendo. Nós não queremos ser enganados por aqueles que se fingem de pobres, por aqueles que fingem que gostam de nós, por aqueles que fingem que gostam da nossa coragem, que aqueles que fingem que gostam do nosso Deus. Não nos deixe fazer alianças com essas pessoas. Sansão fez aliança com uma mulher como essa. O povo aqui de Israel faz aliança com a nação como essa. Pai, nós sabemos que é bom quando alguém está conosco e nos elogia, mas não nos deixe ser movidos por elogios. Não nos deixe ser movidos por coisas que acariciam a nossa alma, mas que derrubam a nossa fé. Fala conosco nesse louvor. Obrigado por esse culto, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar um hino. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, ei meu, e Deus meu, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, ei meu, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar com meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar com meu coração. Amém, glória a Deus, amém? Pode se sentar, nós vamos passar para as ofertas. Eu queria ler com vocês lá em Marcos, capítulo 12, no versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 12, no versículo 41, diz assim: Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias.
Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais que todas as ofertas, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E eu te pergunto nessa noite, até que ponto você consegue tirar as mãos da sua vida financeira ou de qualquer área da sua vida e deixar Deus agir? Aqui nessa palavra da viúva, nós aprendemos que aquele ato dela demonstrava ela entregando totalmente a confiança, a vida dela ao Senhor. Ali, quando ela entrega tudo que ela tinha, ela estava dizendo: Senhor, eu tiro as minhas mãos e eu te entrego completamente por inteira. Faça a tua vontade. Só que muitas vezes nas nossas vidas, nós deixamos o dinheiro dominar o nosso coração. Você quer deixar um homem, ou às vezes uma mulher que tem que tomar conta ali da sua casa, sem dormir, é quando ela tem dívidas para pagar. É quando o mês vai chegando, é quando as dívidas vai chegando, a ansiedade vai vindo, as preocupações vai vindo, e o dinheiro ele começa a tomar conta dos nossos corações. Pode ser o homem de Deus, pode ser a melhor mulher de Deus, mas o dinheiro, muitas vezes, ele é um Deus nas nossas vidas, infelizmente. Só que quando nós aprendemos com a palavra do Senhor, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa confiança em Deus, por mais que venham os dias difíceis, por mais que venham os medos e as inseguranças financeiras, nós entendemos que quem está no controle é Deus. Então hoje eu quero te convidar que você possa ajudar. O William ele vai entregar os envelopes e, por um ato de fé, gostaria que todos vocês pegassem o envelope, todos. Se você vai dar, se você não vai dar, eu quero que você pegue o envelope nessa noite. E nós vamos orar, nós vamos interceder pelo seu trabalho, pela sua família, pelas suas finanças, porque nós precisamos colocar isso na presença de Deus. Nós precisamos dizer: Pai, isso não vai ser um Deus na minha vida, mas eu entrego, assim como aquela viúva, eu entrego ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu entrego ao Senhor, porque eu entendo que quando eu tiro as minhas mãos, o Senhor está no controle. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. E que você possa fazer essa oração. Eu queria que, se o Gustavo pudesse, que ele viesse aqui para a gente poder louvar o Senhor. E de fato, de verdade, com fé, faça essa oração hoje na sua vida. Diz ao Senhor: Pai, eu entrego ao Senhor essa área da minha vida. Isso não vai ser um problema mais com a minha comunhão com o Senhor. Isso não vai ser mais um empecilho da minha alegria, da minha paz. Porque muitas vezes a nossa dificuldade financeira toma a nossa paz, a nossa alegria, o nosso bem-estar. Que nesta noite você possa fazer essa oração. Faça como aquela viúva. Às vezes nós olhamos para essa história e não podemos ver os detalhes e a riqueza dessa história. Mas algo que nos ensina é que quando nós entregamos verdadeiramente ao Senhor, Ele faz muito mais aquilo que nós podemos imaginar. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Pai, nós queremos neste momento dizer ao Senhor que não somos nada sem Ti. Ó Deus, muitas vezes o dinheiro tenta roubar o nosso coração da Tua presença. Muitas vezes, ó Deus, as preocupações financeiras, muitas vezes, ó Pai, aquilo que sonhamos, que desejamos, que vem por causa do dinheiro, nos toma, ó Deus, a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Mas hoje nós estamos aqui, ó Deus, e como um ato de fé, ó Deus, nós queremos entregar como aquela viúva entregou tudo ao Senhor. Aquela viúva, ó Deus, entregou tudo que ela tinha. Muitos ali, ó Deus, colocavam dinheiro, mas, ó Deus, era o que sobrava. Não dava importância àquele propósito. Mas aquela viúva, ó Deus, ela entendeu o significado daquele momento.
Deus.